E aí pessoal, beleza? Continuando nosso assunto, hoje a gente vai falar um pouco mais de lógica, linguagem de programação, assuntos que a gente já vem comentando de fato, variáveis, constantes, eu já comentei, mas de fato hoje a gente registra o conteúdo, tipos de dados, variáveis, operadores básicos, enfim. Ok? Então vamos lá. Quanto à lógica, tá? Programação lógica. O que é programação lógica? Programação lógica é um paradigma de programação que faz o uso de uma lógica matemática. Tá? Existe um sentido no que é feito. Existe uma lógica naquilo que a gente utiliza e existe uma lógica matemática. E quem quiser conhecer mais do que é lógica matemática, dá uma pesquisada na internet. Tá? Mas o simples fato de você utilizar, por exemplo, operadores relacionais, aritméticos, você está aplicando um conhecimento lógico ali. Tá? Então, além disso, também temos uma sequência lógica que são executadas até que se um objetivo seja atingido. Beleza? A sequência lógica vai sendo executado passo a passo no programa até que o objetivo que você deseja seja atingido. Né? Então, o seu programa ele tem uma lógica que vai sendo executada passo a passo. E a lógica de programação é a técnica de encandear todo esse pensamento para atingir esse objetivo. É juntar tudo isso, de certa forma, formalizar em um código, né? Utilizando uma linguagem de programação para se atingir esse objetivo. Ok? Então, esses pensamentos eles podem ser descritos como uma sequência de instruções, tá? Ou seja, comandos, instruções, né? As sequências lógicas, laços de repetição, né? Para que, no final de tudo, um objetivo seja atingido. Certo? Deve ser seguido para se cumprir uma determinada tarefa, para que esse objetivo seja atingido. Então, na linguagem comum, entende-se por instrução um conjunto de regras ou normas definidas para a realização do emprego de algo ou emprego de algo. Tá? No sentido de lógica de programação, da programação lógica, é trazer o estilo da lógica matemática à programação de computadores. Certo? É uma forma de a gente utilizar a linguagem de programação como uma forma de padronizar, de formalizar isso aí. Então, por que é importante o estudo da lógica? Né? A primeira atividade é procurar uma linguagem de programação, tá certo? Ou seja, como a gente vai fazer isso? Quais as linguagens de programação que existem? O que é HTML, o que é JavaScript? Beleza? Então, a ideia é que você utilize uma linguagem de programação como meio de formalizar e de padronizar para resolver o seu problema. De maneira que a linguagem de programação que você escolheu, ela vai ser útil porque ela contém regras, como a gente vai ver mais uma vez, sintaxe, semântica. E essas regras deverão ser obedecidas, tanto por você, tanto por qualquer outra, quanto por qualquer outra pessoa que utilize aquela linguagem. E utilizando aquela linguagem, as regras serão obedecidas, você vai conseguir ler aquele código e compreender aquele código. Então, existem só linguagens de programação, existem também linguagens de marcação. Por exemplo, o HTML, muita gente acha que é uma linguagem de programação. Não é. Tá? JavaScript é uma linguagem de script, mas que pode ser considerada como uma linguagem de programação. E ela é interpretada, né? ela é executada ao tempo que passo a passo ali vai sendo rodado, né? A linguagem vai sendo já executada de fato. Porque muitas linguagens elas são compiladas. Né? A gente
tem o código, compila aquele código gera um arquivo e aquele arquivo é que é executado. Tá? Não a própria linguagem, o próprio código que você criou que de fato é executado. Algumas linguagens de programação executam já o próprio código diretamente. A gente chama de linguagem interpretada. Então, uma linguagem de programação, um LP, é um conjunto de símbolos e regras que permite a construção de sentenças, as quais vão descrever de forma precisa ações compreensíveis executadas pelo computador. Beleza? Isso a gente já vem dizendo desde as outras aulas. É uma notação formal, é uma maneira formal de você descrever os algoritmos que estão na sua mente. E essa forma, essa maneira formal que a linguagem de programação permite fazer, vai ser de fato compreendida pelo computador e executada pelo computador. Por quê? O que você tem na sua mente, o computador não sabe, não tem como executar. Você tem que formalizar isso. Como é que eu faço isso? Utilizo uma linguagem de programação. E elas possuem dois componentes. Um componente é a sintaxe e o outro é a semântica. Eu já falei, repito, para que isso fique compreendido por você. Beleza? Então a sintaxe vai consistir em quê? Em um conjunto de regras formais que especificam a composição dos programas. Cada linguagem tem a sua sintaxe. Beleza? Se, por exemplo, abrir um parênteses, tem que fechar o parênteses, os comandos devem ser separados por ponto e vírgula, etc. São regras da linguagem. Eu dou um comando numa linha. O próximo comando, para o programa entender, o compilador entender, talvez, eu tenho que dar um ponto e vírgula, dar um enter e continuar. Ou não, dar um enter e continuar já naquela mesma linha, mas eu tenho que ter um ponto e vírgula separando os comandos. Isso é uma regra. Tem linguagem que tem essa regra, tem linguagem que não tem essa regra. Né? Eu abro um parênteses para passar um parâmetro, eu tenho que fechar aquele parênteses. Normalmente todas as linguagens têm essa regra. Né? Mas se eu tiver dois parênteses, eu uso colchetes, eu uso chaves, o que é que eu uso? Qual o caractere que eu vou utilizar? Quais são os caracteres ali que são reservados para a linguagem? Então, a semântica da linguagem, ela vai especificar o quê? O significado do programa. Né? Saber se aquilo ali é válido. Se eu digo que o meu algoritmo realiza uma soma e, na verdade, ele está fazendo uma subtração, o algoritmo não está tendo nenhum erro, está compilando. Aí, na hora da execução, o algoritmo não está sendo válido, porque ele não está calculando corretamente a soma, ele está calculando uma subtração. Né? Então, essa é a ideia da semântica. Né? A semântica dá um significado ao seu código. O seu código tem sentido, tem significado, ou apenas é um código com um bocado de coisa escrita, que está corretamente escrita, porque a sintaxe está correta, mas que não tem significado. Não tem sentido. Então, o exemplo tem algumas linguagens compiladas. Né? Java, C#, são linguagens mais profissionais. Quem se especializar no uso dessas linguagens vai estar preparado até para o mercado de trabalho na área do desenvolvimento de software. Então, o programa ele é compilado para ser executado em outros computadores. Eu compilo aquele código gera um arquivo e aquele arquivo gerado pode ser executado em qualquer outro computador. E o arquivo que é gerado, aquele código binário ali geralmente que é gerado, ele não é o código exatamente que você codificou, tá? É outro arquivo. É outro arquivo. Existe o arquivo fonte, que é o código, e o código compilado, nas linguagens compiladas. Qualquer mudança deve ser alterada no código e compilada novamente para ser distribuída nas máquinas. Então, se eu tenho um código, compila aquele código, é gerado um novo arquivo. Um arquivo binário que provavelmente então tem ali um bocado de informação, um bocado de dados lá que não é exatamente o código que você compilou. Desculpa, o código que você desenvolveu. É o código que você compilou. Né? Se eu faço uma alteração no meu código, eu gero um novo código compilado, um novo arquivo compilado. Então, aquele anterior, ele vai ser executado pela máquina, mas ele vai executar o código anterior. O código que você modificou e gerou um novo arquivo binário,
está ligado a esse novo arquivo binário. Então, esse novo arquivo aí que foi compilado, ele precisa ser enviado de novo para a máquina substituir esse novo pelo antigo, tá? E executar esse novo código, para que você tenha as alterações que você programou. Beleza? Agora, as linguagens interpretadas, como por exemplo o PHP, o código ele é executado já em tempo real. O seu próprio código que você escreveu, desenvolveu, ele já vai sendo executado pela máquina. No caso do PHP, que é uma linguagem web, para desenvolvimento web, de sistemas web, o PHP já é executado lá no servidor, aonde está o teu software. Tá? Então, qualquer modificação pode ser feita no código e o resultado já é visto de imediato na próxima execução do programa, porque eu não tenho um arquivo compilado aí. Eu não tenho um arquivo, né, gerado pelo código que você desenvolveu para ser executado pela máquina o arquivo compilado. Não. A máquina já executa direto o teu próprio código. Então, se tu mudou qualquer coisa lá, quando tu mandar executar de novo, ela já vai executar o atualizado. Não existe, nesse caso, um arquivo, um código compilado, um arquivo binário. Então, quanto ao nível de programação, a gente pode classificar as linguagens de programação da seguinte maneira. Linguagem de máquina, aquela que tem característica de ser compreendida pelo computador e é específica de cada computador. Linguagem de baixo nível, utiliza mnemônicos, instruções bem simples para representar essas instruções elementares. Elas são bem simples. Um exemplo dessa linguagem é Assembly. Linguagem de alto nível, que é o que a gente está acostumado, elas utilizam instruções que são mais próximas da linguagem humana, de forma a facilitar o raciocínio. Por exemplo, vocês já viram aí nos exemplos simples que a gente fez nas aulas anteriores, os primeiros exemplos, que as instruções são bem semelhantes ao que a gente tem na linguagem humana. Eu digo escreva. Fica claro que eu quero que escreva aquele texto. Fica mais simples de entender. Então, Fortran, Pascal, C, Basic, COBOL, Clip, Lip, Prolog são exemplos de linguagem, e para que área, use científico, o propósito geral. As linguagens podem ser classificadas nesse sentido. Por exemplo, você tem uma linguagem como Java, ela é uma linguagem de propósito geral, mas onde é que ela se encaixou melhor? Que tipo de sistemas ela foi mais utilizado? Sistemas web, Java sistemas para desktop, para funcionar diretamente em um PC e um sistema operacional. Qual é o uso principal de Java? Então, eu tenho aqui linguagem de nível baixo, de nível médio e de nível alto. Quando eu tenho aqui uma linguagem de nível baixo, geralmente eu tenho que ser mais rápidas, e a linguagem de nível alto tem uma clareza maior. Mas, claro, o que se utiliza hoje em dia, isso aqui é apenas para conhecimento, são as linguagens de nível alto, que você vai aprender aqui a linguagem de nível alto. E quanto mais próximo da linguagem humana, maior é o nível da linguagem. Praticamente o programador diz o que ele deseja. Aí agora vamos para as linguagens algorítmicas. As linguagens algorítmicas. Os algoritmos eles descrevem uma linguagem especial, um pseudocódigo, ou seja, um falso código. O algoritmo em si você descreve o que você quer ler, mas aquilo não é executado pelo computador. É uma alusão ao código, é uma ideia ao código que será implementado na linguagem de programação. Seja objeto Pascal, que é o que se utiliza, por exemplo, em Delphi, quem já ouviu falar de Delphi, C, Java. Então você tem um pseudocódigo que você pode fazer num papel, você pode criar a sua pseudolinguagem. Você cria lá no começo do programa, verifique se... Você mesmo escreve a sua lógica, até numa folha. Mas você precisa passar aquilo ali depois para o computador. Então quando você vai resolver um problema, é recomendado que você rabisque aquilo ali, faça uma pseudolinguagem, execute aquele seu código ali na sua mente, verifique se tem sentido, e
depois passa. É tanto que é ideal que você não tente executar coisas muito complexas, né? Pega aquilo que é muito complexo e tente resolver um problema simples. E aí, com o problema simples, você passa para o computador e executa. Depois, preciso melhorar aquele problema simples. Então, eu vou incrementando outro problema simples ali e interligando com aquele problema anterior. E aquela solução que era um dia simples vai passando a ser uma solução complexa. Ela vai crescendo. De fato, quando você chegar lá na frente, você vai ver que coisa complexa eu fiz. Né? Se eu fosse fazer essa coisa complexa hoje, eu ia já pensar na coisa complexa, já na solução final complexa. Não. Se eu fosse, eu ia quebrar minha cabeça aqui e talvez desistir. A ideia é, pega algo simples, tenta fazer algo simples e vai melhorando aquele código. Né? Os algoritmos são independentes de uma linguagem de programação. O mesmo pseudocódigo pode ser adaptado a qualquer linguagem. Então, se é o pseudocódigo que você criou no seu papel, no computador, mas que não é executado de fato pela máquina, ele pode ser implementado em qualquer linguagem de programação. Tá? Você vai precisar saber a sintaxe daquela linguagem, né? E saber se aquilo ali tem uma semântica correta, se tem significado. Então, nos pseudocódigos não existe formalismo para implementar o código. E as instruções podem ser diferentes entre as linguagens, por exemplo, para imprimir na tela. Mas é claro, você também não irá rodar em um computador em si na sua cabeça. Então, o pseudocódigo não tem uma regra. É você que diz, você roda na sua cabeça. Você faz um projeto daquele algoritmo, uma solução daquele problema. Né? Agora, as instruções nas linguagens podem ser diferentes. Você pode ter uma instrução numa linguagem que é read e na outra é leia. Leia isso aqui. Leia é uma entrada de dados. E read, outra entrada de dados. Ou in, outra entrada de dados. A instrução é in para a entrada de dados. É a linguagem que vai dizer isso. Você precisa conhecer a linguagem, sintaxe dela para implementar. Imprimir na tela, imprimir um texto na tela. Para cada linguagem pode ser diferente. Um pode ser print, o outro pode ser imprima, o outro pode ser imprimir. E aí vai. Entendeu? Então é isso. Né? Além disso, né, o algoritmo deve ser fácil de entender e codificar. Situa-se entre a linguagem falada e a linguagem de programação. O algoritmo é importante que ele seja simples, fácil de compreender para que todos que leiam o seu código entendam. Então, o que são variáveis? Né? Quais são as características de uma variável? É um elemento básico, né, que é manipulado pelo programa. E aí a variável, como a gente já viu, tem vários tipos. Mas a gente vai aqui reforçando os conceitos para que isso fique compreendido na cabeça de vocês. Uma variável está alocada em um espaço reservado na memória do computador para armazenar algum dado. Está lá na sua memória, na memória principal do computador. As variáveis devem possuir um nome, para ser possível a modificação e atualização de seus valores. E esse nome é utilizado como uma forma de eu me referenciar, uma forma de eu poder obter. Ou até mesmo uma forma que eu posso utilizar para atribuir valores dessa variável, ou obter os valores dessa variável, através disso não. Geralmente no programa a variável declarada deve ter um tipo, quando essa linguagem é tipada. Inteiro, real, caracteres. Isso não é obrigatório, vai depender do tipo de linguagem de programação. Algumas vezes também é necessário inicializar o valor de uma variável. A gente vai ver que existem situações que é necessário que você inicialize. A gente criou alguns exemplos, mas não inicializamos valores. A gente apenas declarou a variável lá em cima. Não foi inicializado nenhum valor. Mas algumas situações, quando a gente está criando procedimentos, funções, algumas linguagens obrigam que você inicialize o valor daquela variável. Certo? Então, na matemática, uma variável é uma representação simbólica dos elementos de um certo conjunto. Já nos algoritmos, para cada variável é reservado um espaço na memória do computador. E o conteúdo pode variar ao longo do tempo que o programa está rodando. Por isso que é variável. Né?
Tudo pode ser alterado. As variáveis só podem armazenar um valor a cada momento. Todas são identificadas por um nome ou por um nome ou identificador. Né? Toda variável tem que ter uma identificação. Por exemplo, eu calcular a área de um quadrado. Quantas variáveis eu vou precisar? Bem, eu posso precisar de uma variável L, né? O tamanho do lado do quadrado, e a variável área. É necessário usar nomes ou identificadores de variáveis únicos, que não sejam palavras-chave da linguagem, para não causar ambiguidade. E outra coisa, além você não vai utilizar, por exemplo, o nome de uma variável chamada inteiro, por exemplo. Mesmo que a linguagem permita, fica bem, né? Se for uma palavra reservada e tudo mais, né, da linguagem. Então, é interessante que você use o nome de variáveis que sejam variáveis que identifiquem, né, seja o que você está querendo fazer. Você vai calcular a área do quadrado, você vai colocar a variável chamada de lado, né, tamanho do lado do quadrado, a área. Né? Às vezes você bota A de área, mas já não é tão descritivo quanto você escrever o nome área. E as constantes? Também é um elemento básico, só que o valor é fixo e não se modifica ao longo do tempo. Né? Pode ser classificado como uma constante numérica, uma constante lógica, literal e etc. Vai depender do tipo. Por exemplo, se eu quero uma constante que é a sigla do nome da empresa, eu crio essa constante e essa variável não, né? Essa constante ela vai ter esse valor sempre. Né? Você diz, e se o nome da empresa mudar? Você muda no código o nome da empresa, vai ser sempre esse novo valor. O valor de π, por exemplo, né? É um exemplo de uma constante. Então, o tipo de dados de variáveis e de constantes podem ser numéricas, ou seja, específicas para armazenamento de números e geralmente utilizadas em cálculos matemáticos. Certo? E aí pode ser inteiras, armazenamento de números inteiros, reais, armazenamento de números que possuam casas decimais. Podem também ser caracteres, armazena qualquer conjunto de caracteres alfanuméricos, inclusive números, mas que o compilador do programa entende como um caractere. Ou seja, caracteres, como eu falei, o número de um telefone tem lá números, mas ele entende como um caractere. Se você definir que o telefone é um caractere. Então, nomes, nome de telefone, endereços. Apesar de ter números, é conhecido como caractere. Um nome de uma pessoa pode ter um número, né? Se tiver um número, um nome que tem um número, não o nome de uma pessoa, mas um nome qualquer, um nome próprio de algo que tem um número dentro. Então, lógicas, armazena apenas dados lógicos, ou seja, aquilo que é verdadeiro ou que é falso. Operações básicas. É necessário alguns operadores básicos para que as variáveis tenham seus valores consultados ou alterados. Comando de atribuição. É natural a gente atribuir valores a uma variável. Então, a gente utiliza um comando de atribuição. Né? Através de uma atribuição direta de um valor para uma variável, colocamos um valor em uma variável e, consequentemente, na memória do computador. É o uso do comando de atribuição. Você pega o resultado ou o valor de uma certa variável e atribui ao valor de outra variável. A gente pode utilizar esses símbolos aí. A setinha, algumas linguagens de programação aceitam, né? Você bota o símbolo de menor e um traço, ou dois pontos igual, ou igual. Isso vai depender da linguagem de programação. Na que a gente vai utilizar aqui nos exemplos, vamos utilizar esse estilo aqui, tá? Apesar dela também aceitar dar certo. Vamos usar esse estilo aqui. O símbolo significa que a variável vai receber o valor, ou seja, o espaço da memória reservado para aquela variável vai receber aquele valor. Por exemplo, se eu tenho um algoritmo aqui, meu nome,
declara a variável texto. Nome é a variável e texto é o tipo. Inicio o programa e digo nome recebe Tiago. Eu estou dizendo que o valor Tiago está sendo atribuído a variável nome. Aí você deve estar perguntando, por que Tiago não está entre aspas? Por que texto aqui está definido desse jeito? Porque isso é um pseudocódigo. Tá? É um código que a máquina não vai executar. É uma linguagem minha que eu criei aqui na minha mente só para apresentar esse exemplo. E aí eu tenho algumas operações básicas, operadores matemáticos ou aritméticos. São usados para se obter resultados numéricos. Os mais comuns são adição, subtração, multiplicação e divisão. Essa divisão real, né? Div, muitas vezes quando eu quero dividir um valor inteiro, ou seja, 5 dividido por 2 não dá 2,5, daria 2. Ou 3, dependendo de como vai ser o arredondamento. Ou, se eu quiser 5 dividido por 3, por exemplo, vai dar 1,5, né? E depois vai pegar 50 dividido por 3 é vírgula, 4, 5, 5 e vai dividindo, né? 5 dividido por 3, né? 5 por 3, 1. Sobra quanto? 20. 20 dividido por 3 é 6, né? Então vai dar 1,6, desculpa, 1,6. Ou seja, ela não vai dar esse valor fracionário, essa divisão. Tá? Ela vai dar o valor inteiro. Então depende do que você está querendo fazer. Tá? Resto da divisão, mod, né? A mesma coisa, 5 dividido por 3 dá 1, sobra quanto? 2. Então se você botar 5 mod 2, o resultado vai dar 5 mod 2, não, 5 mod 3, que foi o exemplo que eu dei, 5 dividido por 3, o resultado vai dar 1 e vai sobrar 2. O resto da divisão é 2. Exponenciação, quando eu quero levar ao quadrado. Tá? E aí eu posso mostrar um exemplo aqui para vocês. Que tem esse código, aqui utilizando um operador relacional, que é o que eu vou mostrar. Mas antes, eu vou aqui apresentar para vocês o uso de alguns desses operadores que eu falei, como por exemplo, se x for maior do que y, olha como é isso aqui. Já é uma instrução que a gente vai ver mais na frente, tá? Eu faço se x for maior do que y, então escreva isso aqui. Então ele vai ver esse assunto de estrutura de controle, né, condicional aqui. Se não, escreva x não é maior do que y. Aqui eu estou usando um operador de relação, tá? Que é esse aqui, que a gente vai ver os operadores relacionais, que são usados para comparar string ou cadeia de caracteres e números. Os valores comparados podem ser caracteres, números ou variáveis. O retorno é sempre verdadeiro ou falso. Os mais comuns são igual, que pode ser o símbolo de igual ou igual duas vezes. Normalmente, como a linguagem de programação utiliza o igual para atribuição, utiliza o igual para verificar se os resultados são iguais. Símbolo de diferente, para saber se é diferente. Normalmente se utiliza ou esse, né, menor e maior, ou diferente e igual. E agora eu vou aqui aproveitar esse exemplo para mostrar os dois. Tá? Aqui usando um operador relacional. Mas como eu disse a vocês, eu vou fazer assim. Vou rodar esse exemplo. Observe que não teve entrada de dados, né? Porque eu já defini o valor de x com 10 e de y com 11. Então 10 não é maior do que 20. Por que ele imprimiu isso? Porque ele verificou x é maior do que 20. Se for verdadeiro, ele vai executar o que está entre o então e o se não. Certo? Se não for verdadeiro, se for falso, ele vai executar o que está aqui. Então ele executa esse e pula para o fim do se. E continua. Se for verdadeiro. Se for falso, ele executa esse escreva, vem para cá e conclui o algoritmo. Então veja que como o 10 não é maior do que 20, não é, então isso é falso, ele executou essa linha.
Claro que esses valores eu coloquei direto para não ter que escrever aqui instrução, né? Escreva, tudo aquilo, né? Então, uma outra forma usando os operadores. Eu posso também perguntar assim, se x div y muita atenção com os parênteses foi igual a, vamos dizer, se a divisão de dois números for igual a 1, é porque aí eu vou escrever aqui, vou escrever assim. Os números são iguais. X e beleza? Se não, eu vou escrever assim. Os números, eu vou escrever de novo para que você x fixe bem direitinho aí, e y, espaço aqui, ok? Vamos ver se isso funciona. 10 e 20 são diferentes. Por quê? A divisão não é igual. Né? Se eu colocasse aqui 10 e 10 são iguais. Tranquilo? Claro que essa divisão aqui é uma divisão de números inteiros. Né? O que vai acontecer se eu fizer isso? Continua sendo igual. Qual é a diferença? No caso aqui, como não teve dados fracionários, que foi o caso aqui, ó, se eu coloco, por exemplo, 10 e 20, aqui vai dar, né? Aqui vai dar diferente. Mas eu vou mostrar para vocês a diferença agora do uso dessa barra e o uso do div, tá? Se x for maior do que y, você agora vai fazer o seguinte. Se x for maior do que y, escreva assim. X div y é se x for maior do que y, eu vou apresentar o resultado de x div y. Tá? Se não, você vai dizer apresenta o resultado de x perfeito? No caso aqui, como x é menor, ele vai ter que executar isso. Olha só. Desculpa, se x é maior, né? Como x não é maior, ele executou o de baixo. Então deu 0,5. Mas agora, eu vou fazer assim, 30. Olha isso. X div y é quanto? Agora ele disse, 30 é maior do que 20? É, então executa isso.
Aí ele fez x dividido y é... Aí ele dividiu, né? X por y. 30 dividido por 20. Quanto é? 1. Né? Ele não apresenta 1,5. Nem ele trunca para 1. Tá? Agora, se eu coloco aqui 40, vai dar 2. Perfeito? Se eu boto 50, vai dar 2. Ok? Que é maior e vai executar esse aqui. Então vamos lá. Esse foi o exemplo. Mostra ali no quadro. Os operadores lógicos são os que realizam as operações de álgebra booleana, né? Onde eu tenho o i, muitas vezes chamado de AND, ou utilizando esse também em comercial, o OR, muita gente chamava de OR, o não, ou not, ou a exclamação, ou, e também, né? O não ou. Não ou é o SHOR, ou seja, é o contrário do OR. Então, na tabela verdade, o que é que eu quero dizer? Quando eu tenho que duas sentenças são verdadeiras, na hora que eu utilizo a junção dessas sentenças com a operação lógica e, ou seja, A é verdadeiro e B é verdadeiro, A e B vai ser verdadeiro. Aquilo que eu já falei. O Brasil é um país do continente americano. Verdadeiro. Outra sentença independente. O Brasil é pentacampeão mundial. Futebol. Verdadeiro. Então, se eu digo, o Brasil é um país do continente americano e pentacampeão mundial de futebol, é verdadeiro. Porque os duas sentenças independentes são verdadeiras. Vale o mesmo para o ou. Por quê? O ou, basta que uma das duas seja verdadeira, que a sentença completa vai ser verdadeira. O não é inverter. Se A é verdadeiro, o não A é falso. Ou seja, se eu digo o Brasil não é pentacampeão mundial de futebol, eu estou dizendo isso é falso, já que eu sei que a sentença original é verdadeira. E assim eu faço com o I, A e I, A ou B, A e B, não A, não B. No I, qualquer um que for falso, o resultado da sentença completa vai ser falso. Se eu digo que o Brasil é um país de América, e o Brasil, isso é verdade. Aí digo, o Brasil ele é bicampeão mundial de futebol, isso é falso. Né? Ele é apenas, né, digamos que ele já foi bicampeão mundial de futebol. Vai dizer, é falso. Então eu não posso dizer que o Brasil é um país bicampeão europeu e é apenas bicampeão mundial de futebol. A sentença completa está falsa. Então A e B é falso. Qualquer coisa verdadeira, no ou, verdadeiro. Não, é só inverter. Então falso com falso, aqui vai dar falso. Aqui vai dar falso porque os dois são falsos. Inverte e dá verdadeiro. Beleza? Isso serve, pessoal, para você, por exemplo, naquela comparação que eu fiz, x é maior do que y, isso aqui é verdadeiro. Mas se eu botasse um i ali, eu quero saber se x é maior do que y e se x é igual a y. Então ele só iria executar a sentença ou as instruções que estão abaixo do então se todo o conteúdo for verdadeiro, toda a sentença for verdadeira. Ou seja, x tem que ser maior do que y e x tem que ser igual a y. Ou seja, não vai, né? Ele não iria executar nunca. Entenderam? Vamos para cá. Se eu digo isso, e aqui eu digo que x é igual a y, isso é impossível, né? Posso dizer isso. Se ele é maior, ele não pode ser igual. Agora eu posso fazer o quê? Aí tudo bem. X é maior do que y, ou x igual a y, vai executar esse então aqui. Mas ele só vai executar se tudo isso aqui for verdadeiro.
E tudo isso aqui é verdadeiro apenas se, e somente se, isso aqui for verdadeiro. E isso aqui for verdadeiro. Desculpa, ou, né? Só vai executar se isso aqui for ou isso aqui for. Beleza? Mas ele só vai executar se tudo isso for verdadeiro. E isso aqui só vai ser verdadeiro se é pelo menos um desses dois forem verdadeiros. Beleza? Então, comandos de entrada e saída. Um programa do computador só tem sentido se ele receber e ou enviar informações, ou seja, ele precisa se comunicar com o mundo. Existem comandos que permitem que informações sejam exibidas em dispositivos de saída, por exemplo, monitor, impressora, como comandos que permitem que as informações sejam armazenadas na memória do computador através de entrada de dados. O que a gente fez nos primeiros exemplos, né? O comando de entrada é muito comum, como eu disse, leia. A gente utilizou no Visual Alto, mas pode ser read. Saída, escreva, mas pode ser write, depende da linguagem, tá? Então escreva um algoritmo para ler o número numérico do teclado e atribuir uma variável e atribuir a uma variável do mesmo tipo. A gente já fez isso. Então, escreva um algoritmo para escrever no vídeo do PC uma mensagem qualquer. Já fizemos exemplos até mais avançados, mas se você ainda tem dúvida, tente você fazer sozinho isso aí. Escreva os dois algoritmos juntos, usando as duas funções de entrada e saída, e lembre de colocar a cadeia de caracteres entre aspas. É o que a gente fez, né? A gente escreve a cadeia de caracteres, escreva, o leia, né? Leia o valor de forma em conjunto. É o que a gente fez várias vezes nas aulas anteriores. Mas esses exemplos servem para que você pratique. Programação é preciso praticar. E esse curso aqui é do zero. É para aprender do zero a programar. Então escreva um algoritmo que leia seu nome e mostre na tela. Então, qual é a estrutura do algoritmo? Quais são os detalhes da função escreva, né? E execução do algoritmo? Ou seja, a instrução lá que eu utilizo o visual, escreva. O que é que eu tenho que prestar atenção para essas funções? Esse escreva aqui, eu tenho que prestar atenção que ela recebe um texto. E que quando eu quero juntar esse resultado do texto com algum cálculo, eu ponho uma vírgula aqui. É assim que essa função funciona. Tem interação com o usuário? Esse meu algoritmo? Quais variáveis eu preciso criar? Tudo isso eu preciso estar pensando. Eu vou apresentar alguma função para ler, para dar entrada de dados e ser executada. Eu vou apresentar uma função que escreva, que pergunte o nome do usuário, depois executar. Eu vou concatenar uma cadeia de caracteres com uma variável na função escreva. Ou seja, eu vou concatenar isso aqui, essa cadeia de caracteres, eu vou fazer algo desse tipo. Tá? Então pense nisso para resolver esses algoritmos. Esses são algoritmos para você ir trabalhando a prática, né? Você vai assistir esse vídeo, são algoritmos simples que você vai resolvendo. Escreva um algoritmo para mostrar o dobro de um número. Só você ler o número e multiplicar, né? Então, cria a variável dobro. Ela deve começar com letras, não deve ter caracteres especiais. Ela pode ter um underline. Normalmente, as variáveis podem ter underline. Isso varia de linguagem para linguagem, mas essas aí normalmente são aceitas. Entre os nomes da variável não pode ter espaço, tá? Nesse caso aqui que a gente vai utilizar. Peça ao usuário para que escreva um valor e guarde em uma variável. Lembre, a variável é um espaço de memória. Ou seja, você vai colocar, escreva um valor de uma variável. Depois você vai dizer, calcular o valor do dobro daquela variável e enviar o valor para a tela. Com o valor da variável que ele mandou, a gente pode manipular. Né? A gente vai ter alguma interação com o usuário, leia o valor que o usuário escreveu. Né? Temos uma interação com o usuário. A gente está pedindo a ele informação, ele manda outra. A gente sabe que ele vai mandar. A gente capta aquela informação na instrução do ler. E pega o valor que ele colocou. Trata aquele valor, né? Multiplica por 2. Depois a gente escreve uma mensagem e o resultado multiplicando por 2 o valor recebido. É bem simples, né?
Esse exemplo aqui a gente fez na aula passada. Escreva um algoritmo para ler a temperatura da escala Fahrenheit e exiba em Celsius. A fórmula de transformação é essa. Né? A gente fez esse não na aula gravada. Eu já fiz esse algoritmo com vocês. Quem não participa do curso online pode tentar fazer, que está apenas assistindo esses vídeos. Tente fazer esse exemplo. Né? Eu recebo lá em Fahrenheit e transformo para Celsius. É só dar uma entrada de valor, recebo e faço essa conversão. Cria a estrutura do algoritmo lá no Visual Algo, ele já cria essa estrutura. Né? Ele cria duas variáveis, Fahrenheit e Celsius. Então, lembrar das regras de criação de variáveis. Cada linguagem tem a sua. O que a gente está usando é só a gente definir lá as variáveis globais. Né? São variáveis globais que são acessadas em todo o código. Né? Aí eu vou interagir com o usuário, vou usar a função escreva. Vou calcular Celsius em função de Fahrenheit. Eu tenho o valor de F, que é o valor em Fahrenheit, e vou achar o valor de Celsius. Leio o valor que o usuário escreveu, ou seja, leio o valor em Fahrenheit, que ele quer converter para Celsius. E aí você vai apresentar para o usuário o valor final. Então, para calcular a área de um triângulo, mesma coisa. O que é que você precisa? Um algoritmo para ler a base. Eu preciso da altura. Em seguida, eu imprimo para calcular a área de um triângulo. Tá? Então, vai apresentar o resultado para cada usuário. Calcular a área de acordo com a fórmula dada. Por fim, escreva um algoritmo que lê o nome e as notas de mestrado do aluno. É isso, a gente também já apresentamos. Só ler, eu crio a estrutura do algoritmo, crio as variáveis, interage com o usuário, ou seja, coloco o escreva, a média calculada, pela soma das notas dividido pelo número de notas. Cuidado no momento de dividir a soma dos valores. Por quê? Cuidado com o uso dos parênteses, cuidado se você vai usar um div ou a barra. Você vai dividir média. Média geralmente tem valor fracionado. Então, uso barra. Mostra a média do aluno. Desculpa. Mostra a média do aluno. Escreva um algoritmo que lê o nome do cliente e a quantidade de itens do menu que ele vai pedir, de acordo com a tabela. Então, cria a estrutura. Deixa eu começar. Cria a estrutura do algoritmo. Cria as variáveis necessárias. Interaja com o usuário. Calcula o pedido de acordo com a quantidade. Ele vai dizer as variáveis de quantidade, quantos produtos ele quer e o valor dos produtos. Mostre o total do pedido com o nome do cliente e o valor. Ou seja, você vai calcular de acordo com a quantidade de produtos que ele pediu e a quantidade de valor. Cuidado quando usar os valores decimais das variáveis de pontos flutuantes. Variáveis de pontos flutuantes é quando são variáveis reais, tá? Você tem valores fracionários. Outro exercício. Escreva um algoritmo que lê o nome do automóvel e o preço de fábrica. Imprima o nome do automóvel e o preço final. Considerando que o preço do automóvel é calculado pela soma do preço de fábrica com o preço dos impostos. Ou seja, 45% do preço da fábrica. E a percentagem do revendedor, 28% do preço de fábrica. Você vai calcular o preço, você vai ler o nome do automóvel, vai ver o preço de fábrica e imprimir o nome do automóvel e o preço final. E como é que você calcula o preço do automóvel? O preço final é a soma do preço de fábrica mais os impostos, 45%, mais o lucro. É o preço final. Vai criar a estrutura do algoritmo, vai criar as variáveis necessárias, vai interagir com o usuário, vai calcular o preço final de acordo com o preço de fábrica, com cuidado a usar a porcentagem. Lembre, 45% é 45 e 20%, muito simples. Beleza, gente? E no final você vai mostrar, né? O nome do automóvel e o preço final dele. Tranquilo? Então, pessoal, já chegando para o final,
Você vai escrever agora um algoritmo que vai ler o nome de um funcionário, o número de horas trabalhadas, o número de dependentes dele e calcular o seu salário. O que é que você vai considerar? Considere que a empresa paga 12 horas por R$ 12 por hora e 40 por dependente. Além disso, são descontados do seu salário 8,5% para o INSS, 5% para o imposto de renda. Então você tem que descontar esse valor aí. Cria a estrutura do algoritmo, cria as variáveis, interaja com o usuário, calcule o salário de acordo com as regras que foram dadas. Faça esse cálculo antes, no papel, e mostre o nome do funcionário e o salário dele. Beleza? Então pronto, por hoje é só. Tá? Mais essa aula aí de programação. Na próxima aula a gente começa as estruturas de condição, depois de repetição, enfim. Façam esses exercícios e depois tentem resolver esses exemplos com um papel do lado, tá? Façam aquela prática, verifiquem, compilem na sua cabeça, teste, se deu errado, veja qual foi o erro. Enfim, programação tem que programar. Se você não testar a programação, você não pega a prática. Beleza, galera? Então, mãos à obra! Bola para frente e vamos lá. Qualquer exemplo desse, você vai precisar estar num local ideal, concentrado para resolver, se você não tem prática. Beleza? Sente na frente do computador, desenhe, pense. Somente esses últimos exemplos aí requerem mais cálculo, apenas cálculo, são sequenciais. Tranquilo? Não é difícil, é simples, vocês conseguem fazer. Beleza, gente? Então, valeu, galera. É isso aí. Obrigado mais uma vez. Até a próxima. A gente vai postando aí mais aulas de curso, mais assuntos, mais algoritmos para vocês irem praticar, beleza? Até a próxima. Um abraço a todos. Deus abençoe vocês. Valeu!